Vocês estão gravando. Vocês vão gravar. Não, isso não é de gravar, não. Essa mensagem eu não sei de que é. É. Aquela vozinha, né? É. Boa noite. Nós vamos, então, hoje dar início às atividades do segundo semestre da biblioteca, da EBPMG, cujo tema é o outro sexo e a escrita. Né? Nós estamos privilegiando o tema da grande conversação internacional da MP, que vai acontecer em 2022, né? Que tem como tema A Mulher Não Existe. Né? E nós dividimos o nosso trabalho esse semestre em 3 encontros. Né? O primeiro encontro que vamos ter hoje é com a nossa colega Ana Lúcia Lutembar, a quem eu já agradeço muito pela presença. Né? Ela é uma psicanalista, residente no Rio de Janeiro, porque ela é mineira, não é isso? Isso. Isso. E ela vai falar para a gente a escrita e a experiência do arrebatamento. Né? Nós partimos da citação do Lacan no seminário 20, vocês devem ter visto o cartaz, né? O cartaz é uma imagem cedida pela Rita Weiner, e da frase do Lacan: há um gozo dela, desse ela que não existe e não significa nada. Há um gozo dela sobre o qual talvez ela mesma não saiba nada, a não ser que experimenta. Isso ela sabe. Então, é uma questão que nos colocou a trabalho, né? Tanto nesse primeiro encontro, e depois vamos dar continuidade no segundo encontro desse ano, que será com a Lucila Macedo. A pergunta foi: de que forma esse gozo outro, disjunto do saber, pode conciliar-se com as práticas de escrita que buscam testemunhá-lo? Então, eu agradeço a todos os presentes, agradeço a Ana especialmente, né? Nós vamos passar a palavra para ela. Em seguida, nós vamos abrir para as perguntas, recolher as perguntas, né? E as perguntas que estiverem no chat, nós vamos, se der tempo, nós vamos colocar depois, tá? Desejo uma ótima noite para todos nós e um bom trabalho. Agradeço muito, Ludmila, o seu convite, agradeço a Laura, e é sempre um prazer estar na sessão Minas. Bem, eu não sei se o que eu trouxe hoje vai responder à expectativa de vocês, que, colocando a escrita e a experiência do arrebatamento, eu fui levada a trabalhar a própria questão da escrita e a escrita de Duras em Law. Não sei se eu vou corresponder à expectativa de vocês em relação a isso, mas, de qualquer forma, eu acho importante, se o assunto é o outro sexo, né, a gente abordar, de alguma forma, a questão do arrebatamento. Bem, então, o título que foi proposto pela Ludmila é Escrita e Experiência do Arrebatamento. Cada vez mais quero falar menos, não só em público, mas na vida. Mas esse convite foi irrecusável. O tema, a escrita e a experiência do arrebatamento, me chamou às falas. Apesar de ser arrebatada pela escrita de Duras e há muitos anos procurar estabelecer a relação entre o tratamento dado ao real na escrita e na prática analítica, sei muito pouco sobre o assunto. Assim, me mantenho ligada a isso tudo que não sei. Talvez a palavra saber não caiba nesse caso. Para escrever sobre isso, que me agarra, eu precisaria de escrever em poesia. E isso não me ocorre. O poema não vem a mim como acontece aos poetas. Bem, há algum tempo atrás, no primeiro momento que eu tomei esse tema, sobre o tratamento dado ao real pela escrita e pela análise, eu comecei a partir de um texto do Badiou, que chama Por uma Estética da Cura Analítica. Nesse texto, ele justamente estabelece um paralelo entre certas operações poéticas
e o destino de uma análise, servindo-se do conceito de transposição. Esse termo é central na poética de Mallarmé. E Badiou nos diz: eu gostaria de mostrar que certas operações poéticas são formalmente idênticas a operações da cura psicanalítica. E, por conseguinte, pode-se falar de uma estética da análise. Meu modelo será a poética de Mallarmé, e o conceito central dessa poética é o conceito de transposição. Isso é uma citação do Badiou no texto citado acima. Bom, para Mallarmé, segundo Badiou, o ponto de partida do poeta seria a constatação de uma impotência, que ele pode chamar de desastre, nada ou suicídio. E é isso que o poema deve superar. A causa dessa impotência seria, para Mallarmé, uma perda ou um desaparecimento absoluto, sem vestígios. E a lógica da escrita poética seria a lógica desse desaparecimento. Para Badiou, uma análise, assim como um poema para Mallarmé, seria uma chance de vitória sobre o desaparecimento, e não um consolo, redenção ou salvação. Neste texto, ele estabelece 5 pontos de coincidência entre a função do poema e da cura analítica, apoiado nesse conceito de transposição, isto é, essa passagem do estado de impotência a uma experiência do real ou uma experiência do impossível. Essa seria, segundo Badiou, uma teoria poética do sintoma. Não haveria retorno do objeto perdido. O que retornaria seria o próprio desaparecimento. Bem, essa investigação não foi muito longe, acho que principalmente porque achei muito difícil localizar em Mallarmé o conceito de transposição, e também porque a proposta me parecia muito distante da minha prática analítica. No entanto, não deixei de renovar essa interrogação sobre essa relação entre a escrita e a prática analítica, e a cada ano, durante mais de 10 anos, na coordenação do Núcleo de Práticas à Letra do CP, eu mantive a pergunta: qual a relação entre o tratamento dado ao real na prática analítica e na escrita? Bem, mais recentemente, eu encontrei o livro de Attier, que se chama Entre o Dito e o Escrito, Psicanálise e Escrita Poética, e, para mim, foi um achado. Então, eu fiz algumas anotações extraídas deste livro, que eu pretendo depois me servir para comentar o texto do Haas. E eu vou contar com vocês para ver se a gente consegue avançar um pouco. São anotações. Esse trabalho continua um trabalho em progress. É interessante porque o Attier começa no primeiro capítulo, para falar da escrita, ele se dedica aos sonhos, principalmente em Freud, né, a interpretação dos sonhos. Ele pega o texto da interpretação dos sonhos e ele destrincha esse texto para chegar a para falar da escrita no sonho. Quer dizer, é uma das maneiras que a gente tem da escrita na clínica, né? Então, a escrita na interpretação dos sonhos de Freud foi o ponto de partida de Attier para estabelecer o que há de comum entre a análise e a escrita poética, ou a arte. Talvez por isso, pelos sonhos, eu tenha me sentido capturada por esse texto. Eu não faço poesia, mas eu sonho. E, ao longo de minha análise, foi através deles que cheguei a escrever algo. Há quem diga que não sonha. Outros sonham, mas são como paisagens vistas de uma janela de um trem. Passa. Nada fica escrito daquilo que passou. Outros contam sonhos longos, cheios de histórias, como uma novela. São aqueles que têm habilidade para preencher buracos, inventando narrativas. Existem também os sonhos traumáticos, que se repetem, muitas vezes inesquecíveis. Alguns sonham e se lembram, mas com frequência começa um relato dizendo que só se lembra de um fragmento ou de uma palavra. Ou então, tive um sonho estranho, como se os sonhos não fossem sempre estranhos. Bem, o relato do sonho e suas associações na transferência, sejam traumáticos ou trazidos apenas em uma única palavra, tornam-se escrita. O fato de que um sonho tem um sentido não era novidade para Freud.
A novidade foi um método criado por ele a partir de seus próprios sonhos e que vai lhe permitir elaborar sua tese principal: o sonho é a realização de um desejo e este desejo é sempre sexual. Mas, para Thiel, o mais importante no que diz respeito à escrita do sonho, mais original nessa obra de Freud, encontra-se no capítulo 6 da interpretação, o trabalho do sonho. Para ele, trabalho é sinônimo de escrita. Bom, então, ele desenvolve longamente e de uma maneira muito boa de ler, né, sobre os sonhos e extraindo aí todas as consequências do que seria a escrita do sonho, que eu não vou me deter aqui, porque não é o nosso tema. Logo depois dele falar do sonho, da escrita no sonho, ele vai falar da sublimação. E é um tema que também me interessa, né? É um tema que sempre nos traz certos conflitos, né? O que é a sublimação, o que não é a sublimação, né? Se, afinal de análise, é a sublimação ou não, enfim. Então, o Thiel começa a falar da sublimação, dizendo que, em Freud, a sublimação se apresenta sob duas faces. De um lado, é uma defesa contra a pulsão, e, de outro, um efeito da pulsão. De uma parte, tem relação com o sintoma, e, de outro, uma obra de arte, e a escolha de um modo ou de outro define o modo de satisfação do sujeito. Uma escolha forçada, certamente, né? Na neurose, a pulsão encontra satisfação por substituição significante. No sintoma, que é feito o recalque. O artista, nos diz Freud, não pode se acomodar à renúncia pulsional, como faz o neurótico, e encontra sua satisfação servindo-se da fantasia para fazer uma obra. Em Lacan, no Seminário 7, a famosa frase, né, de Lacan, quando fala que o artista vai levar o objeto da fantasia, o objeto da pulsão, à dignidade de coisa. E no Seminário 11, ele diz que, quando há sublimação, ela encontra uma satisfação sem recalque. Então, a discussão sobre a sublimação está sempre em torno da questão do sintoma e do recalque. Freud nos diz que o ponto de partida da atividade artística é a sua fantasia, o que nos opõe, portanto, ao neurótico. Este é paralisado ou inibido por seu sintoma. Nesse caso, é preciso transformar seu sintoma em sintoma analítico e ele precisa de se complementar com o sujeito suposto saber para construir sua fantasia. O artista, quando recorre à análise, como pode acontecer, ele prescinde do sujeito suposto saber. Ele só se preocupa com a forma do objeto que produz. Então, esse ponto, para mim, é o ponto crucial, que é também um ponto de interrogação que eu acho que a gente depois pode discutir. Porque qual que é a ideia do Thiel? É que o neurótico, né, ele sofre o recalque, tem o sintoma, que é a consequência desse recalque, ele precisa de se dirigir a um sujeito suposto saber para transformar esse sintoma em sintoma analítico, e, ao trabalhar esse sintoma, ele chega à fantasia. Quer dizer, a fantasia é o que é, vamos dizer, é o mais difícil, né, de chegar para o neurótico. Para ele é muito difícil falar do seu gozo. E, no caso do artista, o que ele está propondo é isso, que o artista ele é como se ele não fizesse o sintoma, ele se servisse da fantasia para a construção de um objeto ou de uma escrita, né? Não que ele não possa fazer sintoma, porque a gente também não pode falar que é o artista, né? Em estado de artista, porque um artista pode ter os momentos em que ele não é artista, né? Pode ter momentos de inibição, pode ter momentos de... assim como a gente fala que não existe o analista, né? Que o analista ele é analista, eventualmente, em cada situações em que ele age, ele está na função de analista,
e nem sempre, né, quando está atendendo, ele está nessa função. Também não existe o artista, mas aquele que, quando faz a obra, essa obra é feita a partir disso, de um objeto direto da fantasia para o objeto. Então, a experiência do real faz, em geral, trauma para o neurótico. Para o psicótico, ele está sob a forma da alucinação, momento de desencadeamento. Para o perverso, aparece com vontade de gozo. Mas a sublimação, a experiência do real, dá ao sujeito uma certeza diferente da alucinação, uma certeza fundada na fantasia. Isto é, uma verdade que vale para ele e que deve ser transmitida por sua arte. Em Lacan, Joyce é o exemplo paradigmático dessa situação. Então, nessa perspectiva da sublimação, ela permite verificar toda a importância da formulação freudiana, que a sublimação é um destino particular da pulsão. Ela não surge nem do recalque, nem do desmentido perverso, nem da faraclusão. Ela deixa a possibilidade, diferente em cada um, de poder recorrer à fantasia. Nesse ponto aqui, o Attier vai dar o exemplo do caso Cecília, né, que ela tem uma nevralgia e que ela consulta diversos médicos em toda a Europa, especialistas, para ver se ela pode se curar dessa nevralgia, como sempre acontece até hoje, o analista é o último a ser perguntado, procurado. Ela busca Freud e quando vai explicar, ele pergunta quando começou isso, tem 10 anos que ela tem essa nevralgia, ela fala que foi um dia que o seu marido lhe disse uma coisa muito que foi uma afronta. Então, quando ela faz essa passagem da nevralgia para a afronta, né, ela faz aí um sintoma analítico. Depois, como isso vai se desenvolver na análise, já é um outro assunto, mas já foi um passo ela sair de um sintoma, que era um sintoma da medicina, para um sintoma analítico. Bom, ele depois, o Attier vai se deter em todos os grafos do Lacan, no seminário da identificação não, da lógica da fantasia, desenvolvendo uma série de coisas e tal, que não tem o caso aqui. Então, eu vou tentar desenvolver um pouquinho mais a questão como é que é a questão da sublimação e do sintoma. Então, para a gente não ficar falando toda hora TH e tal, eu vou falar sintoma quando eu estiver me referindo ao sintoma com T e sintoma quando eu estiver me referindo ao sintoma com TH. Então, diferente do neurótico, a fantasia não fixa o sujeito em um ponto de gozo inconsciente, mas lhe dá uma certeza. Esse foi um ponto também que eu achei muito interessante, que a gente está acostumado a falar da certeza na psicose. Aqui, o Attier está propondo essa certeza vinda da fantasia, né? Porque essa certeza da fantasia, se a gente for pensar na clínica da neurose, ela pode ser uma certa fixação numa identificação com o objeto, né? O sujeito se identifica a um certo objeto e se fixa ali. Mas o que ele está chamando aqui de certeza dada pela fantasia é de uma outra ordem, quer dizer, é essa certeza que faz com que alguém, né, se passe a escrever, né, torne-se um escritor, ou faça uma obra de arte, ou um poema, né? Tem algo ali que parte dessa certeza vinda da fantasia. Então, o Lacan vai dizer que ele chama de sintoma aquilo que vem do real. O sintoma é a resposta do sujeito a seu próprio real, a cada um sua própria singularidade. Daí o ensino que cada obra pode fazer a psicanálise, como nos lembra Lacan no texto da homenagem a Marguerite Duras.
Então, os sintomas seriam maneira de fazer com que, na psicanálise, os sintomas seriam uma maneira de fazer com seu gozo. Então, se o Lacan chama, no seminário 23, a sublimação de sintoma, né? Então, vamos pensar isso. Qual que é a diferença do sintoma quando a gente está falando de uma obra de arte ou numa escrita e quando a gente está falando de um final de análise? Então, o sintoma seria uma maneira de fazer com seu gozo depois de esgotar os sentidos do sintoma e atravessar a fantasia. No caso da análise, ele não produz um objeto, como no caso do artista, mas ele permite um deslocamento do objeto, que antes estava fixado na fantasia como resposta ao gozo do outro. Então, o sujeito não produz o objeto na análise, né? Ele só produz outras maneiras de estar na vida, com menos sofrimento. E continua produzindo, porque, às vezes, a gente tem a impressão que algumas pessoas falam do sintoma como se fosse um final de análise, onde o sujeito encontrasse uma solução única dali para frente. Eu acho que o sintoma é a possibilidade de estar sempre fazendo novas maneiras com o gozo. Quando o sujeito faz o testemunho do passe, ele relata o sintoma que ele encontrou no final da análise, mas depois, para continuar na vida, né, é preciso que isso se renove, né? O que um analista pode extrair de uma análise é essa possibilidade, né, de fazer com gozo, de tal forma que não seja essa identificação com o objeto de gozo do outro, ou a sua estática da fantasia, né? Uma outra coisa que eu pensei foi o seguinte, que o próprio fato de se tornar analista, né, pode ser um sintoma. Agora, o que eu achei interessante é que eu pensei o seguinte, aquele que se torna analista a partir da sua análise, ele pode, né, se oferecer como objeto para um outro fazer a sua própria análise, né? Ele, assim como artista, nem todos podem abrir mão da sua subjetividade e se emprestar com o objeto do outro, como um analista pode fazer, né? Então, eu acho que, assim como não é artista quem quer, não é analista quem quer também, né? É preciso, tem aí algo da escolha forçada, né? Isso não tem a ver com saber, né? É algo que tem a ver com algo que é próprio do sujeito e da sua fantasia, né? Talvez por isso Lacan diga que uma mulher, ele fala isso de diversas maneiras ao longo do seminário dele, mas em algumas vezes ele diz que a mulher está mais em condição de sustentar esse lugar de analista, justamente porque ela tem essa facilidade, né, aí, de se oferecer no lugar de objeto. Mas ele diz que, por isso mesmo, às vezes, para a mulher é mais difícil. Então, de qualquer maneira, tem a ver com isso. Mas o que eu estou querendo aqui perguntar para vocês é se a gente poderia pensar isso, né? Se tornar-se analista, né, é um sintoma, que não é fazer um objeto, mas se oferecer com o objeto. O sintoma, portanto, ele é mais uma função que um lugar. Tanto pode ser fazendo-se de objeto para um outro, como fazendo um objeto valorizado socialmente, como eu acabei de dizer. Portanto, não existe o analista nem o artista, mas a cada vez que exerce a função de um ou de outro, ele é artista ou analista. Bem, essas foram as questões que eu trouxe sobre a escrita. E aí eu pensei em trazer alguns fragmentos de uma entrevista que a Duras fez no livro Boas Falas, que é uma entrevista com a Xavier Gauthier. Esse livro ele é muito interessante, porque é uma entrevista com a Marguerite Duras, mas a entrevistadora, eu achei ela muito falante
E ela, a gente via nitidamente uma perspectiva feminista dela na entrevista, tentando levar a do Haas para esse campo aqui entre o homem e a mulher, etc. Mas a do Haas se sai bem, né? Ela sempre dá um jeitinho de dizer. Então, eu transcrevi aqui algumas passagens dessa entrevista, onde ela fala dessa posição dela como escritora. Não me importo jamais com o sentido, a significação. Se há sentido, este desprende-se depois. Em todo caso, nunca é uma preocupação. A palavra é mais importante que a sintaxe. São, antes de mais nada, as palavras, sem artigos, aliás, que vêm e se impõem. O tempo gramatical segue-as bem de longe. Quer dizer, o que surge primeiro para ela na escrita são palavras sem artigos, palavras soltas. Não é consciente, são brancos. Pode-se dizer que esses brancos se impõem. É assim que acontece. Eu lhe digo como acontece. São brancos que aparecem, talvez em virtude de uma recusa violenta da sintaxe. Sei que o lugar onde isso se escreve, onde escrevemos, quando isso me acontece, olha que interessante, quando isso me acontece, quer dizer, você vê que quem escreve não é ela, é algo que acontece a ela. Né? É um lugar onde a respiração é rarefeita. Há uma diminuição da acuidade sensorial. Não se escuta tudo, mas apenas certas coisas, sabe? É um lugar branco e preto. Se a cor é porque foi acrescentada. Não é imediato, não é realista. Mas, sabe, foi preciso escrever muitos livros para chegar a esse ponto. Há toda uma época em que escrevi livros, até Moderato Cantabile, que não reconheço. Eu escrevia livros como quem vai ao escritório, todos os dias, tranquilamente. Levava alguns meses para fazer um livro, então, de repente, veio a virada. Em Moderato já foi menos tranquilo. Se, afinal, isso havia começado com Ravissement de Lovenstein, depois, após mais de 68, com Détruire, então já não era mais nem um pouco assim. Quer dizer, o livro se escrevia em alguns dias. E, ainda por cima, foi a primeira vez que abordei o medo. Nessa escrita, entro em algum lugar e este se fecha. O perigo não está lá, e sim quando se sai, entende? No interior, há uma vigilância extrema para que nada escape. Mas trata-se apenas de anotar. Os acidentes, entende? Quer dizer, um deslocamento, uma voz. São vozes públicas que não se dirigem. Quando comecei a não evitar tais livros, digamos, só posso falar assim, não é tentar evitá-los, pensei que não haveria leitores. Vejo o perigo. É imenso, é abismal, mas aparecem leitores. Em Law, ela dizendo, né, há um corretivo constante em sua vida. Não é. Ela não faz tudo como se fosse possível. Ela faz tudo como se fosse possível. Ensinaram-lhe a falar, caminhar, casar, fazer amor, ter filhos, tudo acontece. Acho que muitas mulheres são assim, mas para ela, LOL, a coisa era facilitada, porque de início a omissão da dor, em suma, digamos, essa espécie de fracasso na tentativa que ela faz de se unir ao amor do casal Anne-Marie Streeter e Richardson, ela fracassou totalmente, quer dizer, aí também faltou um elo. O ciúme não foi vivido, a dor não foi vivida, o elo se partiu. O que faz com que, na cadeia, tudo que vem depois dela seja falso, esteja em outro nível. Eu acho belíssima essas passagens da Marguerite Duras, quando ela fala da escrita, porque eu acho que ela fala da escrita como a gente fala do sonho, né? A gente fala, eu tive um sonho, ela fala, eu tive uma escrita. Né? É algo que acontece e que ela deixa acontecer. Né? Você vê os nossos sonhos como são feitos em nós
e muitas vezes não nos reconhecemos neles, né? E eu acho que na escrita é assim também. Bom, a Duras, ela, no livro dela Escrever, ela disse que ela que não existe a história da sua vida. Mas, no entanto, tanto na Barragem quanto no Pacífico, como no Amante, a gente encontra o conteúdo autobiográfico. Nestes casos, trata-se de lidar com o real arrebatador, para o qual as barragens são sempre precárias e efêmeras. Mas em Lovenstein há uma radicalidade ímpar. Ali se celebra as taciturnas núpcias da vida vazia com o objeto indescritível, como diz Lacan. Poderíamos dizer que Duras, neste livro, faz sua escrita a partir da sua fantasia? Então, uma pergunta a partir daquilo que nós comentamos antes. Bem, esse texto de Duras, esse livro, ele foi exaustivamente comentado pelos psicanalistas depois que Lacan escreveu esse artigo em homenagem a Marguerite Duras. Tanto no curso, o uso do lapso, onde Millet e Laurent dedicam algumas lições ao tema, como houve uma jornada Journée de Ravissement, e recentemente saiu um livro, não sei se vocês viram, mas chama-se Ne restons pas ravis par les ravissements, onde tem vários artigos de autores da SF, que é muito, muito interessante. Então, a partir desse texto do Lacan, muita coisa já foi dita em relação a Lovenstein. Eu vou fazer um breve resumo, porque eu não sei se todo mundo conhece a história do livro. Esse livro foi escrito em francês, né? Em francês é Le Ravissement de Lovenstein, foi traduzido em português como O Deslumbramento. Uma tradução boa, muito boa. Gosto muito dessa tradução. E é o seguinte, é a história de Law, né? Ela tem uma história bem, vamos dizer, original, né? Porque a história dela no livro começa a partir do baile, que ela está com o noivo, e ela entra uma mulher exuberante, sedutora, etc., e que o rapta, né? Tem, então, aí o primeiro arrebatamento, que é dessa mulher que rapta o noivo dela. A partir desse arrebatamento, a Law entra num estado assim, quase que de torpor, mas isso que eu acho importante, e também é outro ponto que eu acho que a gente discutir, eu fico um pouco na dúvida, apesar de todos esses autores que eu mencionei tratarem Law como um caso de histeria, e a histeria, se é neurose, né, ela é uma neurose muito especial, e talvez até a gente possa, a partir do arrebatamento, construir alguma coisa sobre isso, porque não foi isso aconteceu assim, mas ela quando falam da infância dela, quando a Tatiana, que foi sua amiga de infância e depois da adolescência, ela fala da Law sempre distante, sempre inapreensível, né? Ela, aos 19 anos, fica noiva do Richardson, também num encontro assim interessante, como a Duras fala, ele não fazia nada, né? E ela se casou com ele. Não se fala em amor, e nem quando ele é raptado dela no baile, a questão dela, do arrebatamento, não é porque ela fica com ciúme, porque ela quer ele, não. Ela fica fascinada pela captura dos dois. Né? Ela não pode imaginar aqueles dois indo embora sem ela. Tem alguma coisa nessa mulher aí, que é o corpo dela, que ela não pode... É isso que o Raza falar, ela não pode imaginar ele tirando a roupa dela, só os dois, sem ela não participar daquilo. Então, vocês veem que tem alguma coisa aí que é um pouco diferente. Mas vamos ver. A história de Law não será contada, mas inventada por Jacques Old, a partir da noite do baile em que ele não estava. Jacques Old
era... Bom, o que aí aconteceu é o seguinte, ela tem o baile, tem esse rapto, ela vai para casa, ela permanece alguns dias assim, meio paralisada com aquilo, mas ela, em pouco tempo, ela começa a sair e ela sai na rua e encontra um outro homem, e ela encontra com ele 2 vezes, ele pede ela em casamento, ela se casa com ele, e ele tem um emprego numa outra cidade. Eles moram em Estalá, eles vão para uma outra cidade, que eu esqueci o nome agora, Tibit. Não, Tibit é onde houve o baile. Enfim, agora eu me esqueci. Mas então eles vão para uma outra cidade, ela passa 10 anos casada, mas uma vida absolutamente o que prevalece é a organização. Ela tem 3 filhos, ela permanece casada, ela cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, mas não há desejo, não há sofrimento. Ela tem uma ausência, é isso que me chama a atenção no caso dela, né? E ela consegue passar 10 anos, né? Essa ausência, essa maneira de organização da vida indica justamente a falta do desejo. Onde é que está o gozo? Né? Onde é que está? O que tem aí que... Isso que me interroga. Então, depois desses 10 anos, ela volta para a cidade onde ela morava e lá ela começa, então, a sair de casa. Depois que ela arruma a casa toda e tal, tudo, ela começa a perambular pela cidade. As crianças já estão na escola e tal, e ela, todo dia, depois de arrumar a casa, ela sai e fica perambulando pela cidade. E, nesse perambular, ela encontra esse Jacques Old e chama a atenção que ele está beijando uma mulher. Novamente, o casal aí, o entre 3, né? Então, ela então se dá conta que essa mulher que ele está beijando é a Tatiana, que era amiga de infância dela, que estava no baile, enfim. E aí arma-se o que o Lacan vai chamar de um ser a 3. Bom, mas o Jacques Old, quando a conhece, ele vai... Então, a narrativa toda do livro é feita por ele, a partir da noite do baile, em que ele não estava. Então, o texto de Horace diz o seguinte: aplanar o terreno, escavá-lo, abrir sepulturas onde o LOL se finge de morto. Parece mais justo, já que se faz necessário inventar os elos que me faltam na história de Lovenstein. É melhor inventar os elos do que erguer montanhas, edificar obstáculos, acidentes. Ele escuta rumores daqui e dali, informações esparsas de Tatiana, amante de Old, e amiga de Lowell desde a infância. Ela não acredita em nada, ele não acredita em nada do que houve. Eu não acredito em nada do que diz Tatiana. Não estou convencido de nada. Sua primeira descoberta foi que nada saber de Lowell já era conhecê-lo. O fascínio de Holt e seu interesse por ela não é o de um amante. Ele diz que vai em seu encalço para tentar apreendê-la, para compreendê-la no momento em que a mulher de preto atravessa a porta da sala do baile do cassino de The Beach. Nada na infância de Lowell chama a atenção de Holt. Ele só sabe que ela nasceu e passou sua juventude em Estalá. Seu pai era professor universitário e seu irmão, 9 anos mais novo, provavelmente vivia em Paris. Tem uma amiga de infância, Tatiana, presente no baile, que terá um papel essencial em sua fantasia. Durante o curso do Miller, Os Usos dos Lápis, Lohan nos apresenta uma breve pesquisa sobre o termo ravissement, arrebatamento. Ele diz o seguinte: podemos ler que ravissement, introduzido no fim do século XII, exprimia, até a época clássica, o fato de tirar a força, hoje realizado pela palavra rapto, da mesma família, e, correntemente, por enlèvement, retirada, remoção. No vocabulário místico, a palavra designa uma forma de êxtase na qual a alma se sente tomada por Deus como por uma força superior à qual ela não pode resistir. Ela se difundiu no uso comum com o sentido fraco de estado de uma pessoa transportada de admiração e de alegria.
a própria evolução do sentido da palavra conserva o trajeto que descreve Lacan. Evoca-se a alma, é a beleza que opera. Então, o arrebatamento pode ser usado nesse sentido também da mística, né, que se sente na situação de êxtase e na qual ela se sente tomada por Deus. Mas esse arrebatamento, né, tem um objeto, né, é Deus. Ela está voltada, ela está tomada, arrebatada por aquele amor nesse outro. No caso do arrebatamento de Lowell, o que a gente vai ver é que ela tem que construir alguma coisa que é da ordem da fantasia, só que essa fantasia ela opera em ato. Depois dela encontrar esse casal, que tem toda uma... Bom, essa escrita, independente do enredo do livro, a escrita de Duras é uma coisa assim, impressionante, né? Mas o Lacan vai falar de um nó a três, né? A Lowell consegue construir junto com esses dois, né? a Tatiana e o Lowell, o amante dela, ela constrói a fantasia se unindo aos dois. Então, tem o arrebatamento que ela sofre no baile, quando o noivo é raptado, né? E ela fica arrebatada. Depois, tem o arrebatamento do próprio Hold por ela. Fica completamente... Ele se ocupa dela, ele se oferece como... Aí a gente vai ver, né? Para alguns, ele está numa posição de sujeito barrado. Claro, e como sujeito barrado, ele pode ter a função de conector para a Lowell, que está tão afastada do mundo, né? O conector que vai ligá-la a Tatiana, a outra mulher. Então, todos os sentidos de arrebatar estão presentes na cena do baile. Arrancar, raptar, encantar, extasiar, enfurecer, conquistar. O arrebatamento pode ser o efeito da presença daquela que faz a mulher para os olhos de outra, que acredita que só ela não é ou não tem. Arrebatamento é também quando a não toda perde seus enlaces e, sem nó, perde o sentido, seu norte. Arrebatamento é quando a mulher perde o amor de um homem e este era o único nó que a enlaçava. Encontramos aí uma das soluções para a falta de um significante da mulher ou de uma essência da mulher. O termo arrebatamento está muito associado ao termo devastação, né? Que a devastação está mais do lado da devastação da relação da menina com a mãe, e o arrebatamento é também esse estado, né? Como na devastação, não é sem devastação, mas ela é como se fosse uma conjunção da devastação com o êxtase. Alguns autores tentam colocar a Lowell no mesmo lugar como histérica, e associando até a Dora e a jovem homossexual. Eu acho que é diferente, porque a Dora, no caso da Dora, a outra mulher, a senhora K, é a mulher, né? Uma mulher a qual ela supõe um saber e ela pergunta para ela o que é ser uma mulher, né? Ela quer saber os detalhes, ela acha que a senhora K é aquela que é a mulher e que sabe sobre isso, né? No caso da jovem homossexual, bom, é um caso de histeria bem formulado, uma neurose bem constituída, né? No caso da jovem homossexual, ela quer demonstrar para o pai como se conquista uma mulher, como uma mulher deve ser tratada, e ela exerce isso através do amor cortês que ela dedica a uma outra mulher.
como no Amor Cortês, aparentemente o gozo estando mais em segundo plano. Então, eu não sei, no caso de Ló, se nós poderíamos falar que se constitui, que ela constitui uma fantasia que a gente poderia chamar de neurótica. Porque o que acontece? Uma vez que ela vai passo a passo construindo essas relações, tanto com a amiga quanto com o amante dela, bom, o marido acha absolutamente confortável esse casamento com ela, né? Esse casamento onde tudo está em seu lugar, tudo está organizado. Ele nota que a entrada desse casal, que frequenta a casa deles também, começa a criar um certo desconforto. Então, tem muitos detalhes que eu não vou entrar aqui agora, mas o que a Ló consegue é o seguinte: ela vai conduzindo isso, né, de tal forma que ela consegue reproduzir na janela do hotel onde os amantes se encontram a cena dela, da amante nua, com o amante, e ela deitada no campo de centeio, olhando para aquela cena que é feita para ela, né? À medida que é passo a passo que ela chega a isso, para que ele sabe que ela está lá e ele faz essa cena com a outra mulher nua para ela. Então, isso no livro tem 3 momentos diferentes em que acontece essa cena, e o Lacan vai dizer que ela, a Ló, é mancha, né? A gente sabe que essa mancha é justamente a mancha do olhar, né? O olhar é aquilo que chama. Vocês lembram do Lacan no Seminário 11, quando ele fala da lata de sardinha, né, jogada lá? A mancha, o olhar é a mancha que olha, né, o objeto. Então, é esse ser que ela faz a 3, mas tem que ser literalmente. Eu acho que tem uma diferença entre o uso da fantasia não colocada em ato a última cena do livro é ela deitada no campo de centeio, olhando para a janela do hotel onde os dois estão juntos. Então, a impressão que eu tenho é o seguinte, é que ela não se realiza com fantasia, nem realiza a fantasia, ela é realizada pela fantasia. É como se ela precisasse de fazer esse nó a 3, literalmente, na realidade, como se quase fosse um objeto mesmo, né? Só que ela está incluída ali, naquele nó a 3. Bem, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir, pelo menos, as minhas perguntas. Ana, conseguiu, muito obrigada. Eu acho que nós também temos algumas perguntas, não é? E você foi muito generosa, trouxe distinções que a gente vem discutindo há um tempo já, não é? Sobre a questão do arrebatamento e do gozo místico, sobre a escrita aí, não é? Tem algumas coisas que eu anotei. Eu queria fazer 2 perguntas, assim, nem sei se são perguntas, e depois abrir as pessoas poderem perguntar e qualquer coisa eu retorno, né? Tá. De início, você faz uma distinção, que eu gostei muito desse primeiro parte também que você traz, né? Essa coisa da escrita, a diferença entre o objeto do artista e o objeto da análise, o fim da análise, né? Que também foi um tema que a gente discutiu no cartel da jornada, a gente tem discutido, mas de início você coloca o artista não recorre à análise. E aí a minha questão
ficou um pouco nesse sentido, assim, quando você faz essa distinção, tem uma questão aí que ele prescinde do sujeito suposto saber, né? Porque quando você vai fazendo passo a passo da passagem, né, no neurose, o recalque, institui-se um sujeito suposto saber, quer dizer, no artista, isso, além de produzir, a produção ser diferente, não é? No caso aí, ele prescinde do sujeito suposto saber. E me parece que essa posição de ser objeto, ela também guarda uma grande diferença com o objeto, porque a posição de ser objeto, que é o lugar do analista, ela é mais uma posição de uma certa ausência, talvez, do Semblant, que, né? sim, de um fazer semblant, de não estar tão presente, não é? Uhum. Como diferente do artista, que produz algo ali mais, digamos assim, palpável. Então, essa foi a primeira questão que eu queria ver se a gente Uhum. conversava. E a outra que me ajudou a pensar, não sei se seria por aí, quando você vai trazer essa escrita da Durkheim como um nó a três, e você chega a dizer aí, né? Ele, como S, como barrado, serve como conector. Eu fiquei me lembrando da frase do Lacan, não é? Ser outra para ela mesma, mas não sem um conector. Eu não consegui recuperar a frase direitinho, Sei. mas é um pouco por É, aí. Então, eu fiquei querendo saber um pouquinho mais sobre isso. Mas tá, te agradeço, acho que foi ótimo. Vou abrir para as perguntas e depois a gente volta para você. tá. Eu Podem. te respondo agora ou espera as outras perguntas? Acho que vamos ver. Tá. Tanto faz, mas talvez tenha algumas colegas que queiram levantar a mão e perguntar, ou podemos começar a conversar para as pessoas irem se desinibindo. Lud, a gente vê que tem comentários aí também no chat. Eu acho que você podia alternando também, assim, né? Isso, a Recolhendo gente assim. propôs, Laurinha, pegar as perguntas e depois pegar os comentários no chat, mas Sim, se É não é porque eu porque já vi eu vejo alguém, que tem eu já perguntas vi também. alguém com a mão levantada aí. já Ana Helena. Eu que estou com a mão levantada. É que eu vou aproveitar o gancho aí das perguntas que a Lud fez, porque me chamou muita atenção, Ana Lúcia, quando você fala do arrebatamento como solução e como se for e do arrebatamento como se fosse uma conjunção da devastação com o êxtase, né? E isso me parece muito interessante e me parece que tem uma relação com, com a escrita também, e com uma coisa que nós estávamos discutindo, que era justamente essa questão da escrita do êxtase, no caso, o êxtase místico, Uhum. quando se tem uma dificuldade da própria compreensão do que se passa, com do que se passou naquele êxtase, né? Uhum. Então, no caso, também os trechos da entrevista que você trouxe da Duras, eles indicam isso, que há um não saber, né? Nesse sentido, desse não saber, da presença aí nessas escritas, né? Tanto na escrita do êxtase místico, quanto nessa escrita de Duras, do jeito que ela fala da experiência da escrita dela, nesse sentido da inclusão de um não saber, tocar, me parece que não seria tocar um certo ponto de real aí, ou tentar cercar um certo ponto de real. Gostaria que você comentasse isso. Tá. Obrigada.
Então, eu vou responder vocês duas primeiro, vou me esquecer. Já esqueci. Qual foi? Só me dá a dica da sua primeira pergunta, Ludmila, que depois eu lembro o restante. Você começou falando, foi sobre a questão do artista e do analista, a questão do objeto, né? Claro do objeto e da passagem pelo sujeito suposto saber. Isso mesmo. Quer dizer, o que o Otia vai dizer é que, e eu estou de acordo com ele, né? Quer dizer, ele vai dizer que um artista, quando ele está sendo artista, ele não faz análise, porque o que ele teria que fazer, ele faz fazendo a obra, né? Ele não tem uma suposição de saber em outro, né? Ele tem essa coisa me chama muita atenção. Como é que é essa realização da fantasia em ato, né? na produção de um objeto? E se por acaso ele sofre uma inibição, ele só vai procurar o analista. Então, se ele tem uma inibição ou algo similar, que ele vai à análise, mas sem suposto saber, né? Como é que a gente... porque... Como é que eu entendo isso, né? Eu acho que a suposição de saber é o sujeito achar que está no outro, enquanto o artista retira da fantasia a certeza, né? Ele não tem uma pergunta dirigida ao outro, né? Ele produz um objeto com essa certeza. Acho que é por isso que eu não tenho o sujeito suposto saber. Em relação à posição do analista com o objeto, claro, você tem toda a razão que o analista ele não se identifica um objeto, né? Quando ele se oferece como semblant de objeto, mas para se oferecer como semblant de objeto, é preciso, vamos dizer assim, ter jeito para isso, né? Isso não tem a ver com saber, né? Não tem a ver com o tempo de uma análise, né? Ao final de uma análise, pode vir a ser um analista ou não, né? Pode surgir um analista ou não. Assim como não é escritor quem quer, um analista também ele pode ser analista, né? Em alguns momentos, e para outras pessoas não. Isso tem a ver com a relação com o inconsciente, né? A relação com a fantasia, né? Para alguns. Mas eu acho que o que você quis frisar foi isso, quer dizer, que o analista não é um objeto para o outro, né? Justamente porque, se ele está identificado a um objeto, ele não é analista, né? Ele pode se ausentar da sua subjetividade para se oferecer como semblant de objeto. Um pouco opaco, né? Quê? Um pouco opaco. Um ponto opaco. Para que o analisante possa se servir desse objeto. Olha, agora até pensei uma coisa que eu falei. O Jacques Old está como um S barrado. A Tatiana é o objeto A, né? E o nó A3, a LOL, é o olhar. É a mancha que é o olhar. Quer dizer, os dois juntos, né? E ela olhando. Quer dizer, mas é ele que faz essa conexão que permite a ela se constituir. Por isso que eu falo de se realizar, né? Ela se realiza concretamente ali. É como se fora daquela cena ela não existisse, né? Ela faz todas as coisas na ausência de desejo, na ausência de um gozo, né? Será que a gente pode falar que faz um eu assim? Olha, quando estava pensando nisso, nesse ser, é claro que ser A3, quando Lacan fala em ser, né, tem alguma coisa do eu aí, né? Do eu sou, né? Eu sou A3, né? É claro que isso constitui um eu aí, mas não é sem gozo, né? A Helena, me lembra, Helena, de novo, no comecinho da sua pergunta, que eu lembro o resto. Você sumiu aqui da minha tela.
Achei. Ainda lembro. São as duas Sim, o arrebatamento colocações que você faz. e o êxtase, Arrebatamento como solução e também como se fosse uma conjunção da devastação com o êxtase. E essa questão da escrita. Se eu falei arrebatamento como solução, eu me enganei, porque eu não acho que o arrebatamento seja uma solução, né? Eu acho que o arrebatamento é um acontecimento, né? Ele não é a solução, pelo contrário, ele é quase uma dissolução, né? Uma dissolução do sujeito. Essa associação com o êxtase e a devastação é algo que me ocorreu agora, me preparando para falar hoje, mas que eu ainda não desenvolvi, além disso que eu trouxe aqui. Mas, tanto na devastação quanto... O que eu vejo uma diferença, por exemplo, é que na devastação o sujeito é totalmente tomado pelo sofrimento, né? E no arrebatamento, no caso da Ló, por exemplo, há um certo esvaziamento, né? Ela deixa de ser. E aí você falou dessa escrita, na escrita no caso do êxtase, né? Que essa escrita também sofre uma ausência, né? Essa é uma pergunta que volta sempre para mim, quer dizer, mas eu não sei se vale a pena a gente querer saber de onde que vem a escrita, como a gente queria saber de onde que vem o sonho. A gente sabe que o sonho vem do inconsciente, mas é tão surpreendente como ele se constrói, né? Assim, os elementos que ele toma, né? Tanto do cotidiano quanto do inconsciente, e surgem coisas tão inesperadas e é uma... eu acho que essa escrita ela é assim, ela surge como a do Haas é claro que esse tipo de escrita, né, gente? Lucila? Lucila. Pronto. Então, vou entrar nessa conversa sobre arrebatamento e devastação. A gente tem discutido bastante esse tema no cartel, né, da jornada, assim, temas, questões relacionadas assim, com o acontecimento de corpo. E, na verdade, a primeira coisa que me ocorreu de perguntar, Ana, enquanto eu te escutava, tem a ver com essa questão da Marguerite Duras, quando ela fala que quem escreve não é ela, né, que é alguma coisa que acontece a ela. E você falou de algumas alterações sensoriais, assim, também, que ela relata, né? E aí eu fiquei pensando se a gente poderia aproximar isso do acontecimento de corpo, pensando um pouco no tema também da nossa jornada. Uhum. Né? Essa é a primeira coisa que me ocorreu. A segunda, que é uma questão que eu já estou com ela há bastante tempo, na verdade, seria bacana poder compartilhar e talvez fazer ela avançar um pouco, lendo as escritas das místicas, né, e também dos místicos, São João da Cruz, porque ele não é uma mulher, mas me chamou muita atenção essa dimensão assim, de como que na jaculação e como que na própria escrita da obra poética, né, no caso principalmente do São João, tem alguma coisa de uma recuperação do gozo ali. Então, isso, a partir dessas leituras, eu fiquei me perguntando, será que a gente ficou muito com essa fórmula, né? Assim, o arrebatamento com uma outra face da devastação. Mas, lendo essas escritas, me parece que isso tem a ver com um recorte mais específico, assim, que não é... A gente não precisa... Não sei se isso está unido de uma vez por todas dessa maneira, né? E aí me ocorreu, assim... Quer dizer, existe nessas experiências alguma coisa da devastação, mas em certos momentos, né, principalmente ligados a essa produção poética, as jaculações místicas e tudo isso, parece que tem muito mais ali a imanência de um corpo vivo que se goza,
do que propriamente a experiência de uma coisa como a face da outra, ou alguma coisa assim. E aí eu fiquei me perguntando se talvez essa leitura não seja mais correlata, por exemplo, se a gente pensa essa experiência a partir, por exemplo, do primado do falo, né? Enfim, mais do que, por exemplo, a partir da própria experiência do acontecimento de corpo, né? A própria experiência do falacer, ali como o Lacan vai desenvolvendo aqui no Seminário 20. É uma questão que eu... O que você está colocando do lado do primado do falo? Do lado do? Primado do falo. Não, eu digo assim, porque tem alguma coisa que quando a gente faz uma leitura de uma obra, tentando entender, né, assim, como que isso se dá, e às vezes até fazendo certas relações de causa e efeito entre os fenômenos, né? E, enfim, talvez a partir dos recursos do primeiro do Lacan, do nome do pai, né? Eu não sei, me parece que tem alguma coisa que a gente opera quando faz uma leitura a partir daí que possa favorecer a essa, vamos dizer assim, né? a essa fórmula, né? O arrebatamento é a outra face da devastação, né? Enfim, não sei. Será que elas vêm sempre juntas? Né? Eu acho muito diferente. Eu não sei, eu não consigo ainda esclarecer bem essa diferença, não. Mas, por exemplo, a devastação é uma situação, do ponto de vista clínico, muito clara, né? A gente, quando escuta a devastação no consultório, a gente não tem dúvida sobre isso, né? Que a gente está diante de uma devastação. Uhum. Eu, na clínica, não posso dizer que eu vejo situações de arrebatamento. Uhum. Né? A gente fala do arrebatamento nessas situações da literatura, né? De exemplos assim que não são exemplos da clínica. Então, eu acho que a gente, como você disse, a gente tem que ter muito cuidado para não colocar tudo junto, né? Como se fosse a mesma coisa. E quando eu acho que o arrebatamento talvez esteja mais próximo, né, do êxtase místico, né, do que da devastação. Sim. Por essa ausência, né, por essa ausência do eu, né, e por essa experiência no corpo, né. Eu acho muito interessante a maneira como a Duras faz essa distinção assim, com tanta simplicidade, né, que ela faz. Eu escrevia livros como quem vai ao escritório, né? Essa escrita que é feita quando vai ao escritório, né? Eu já li em outras entrevistas dela, em outros relatos, essa situação dela contar a rotina dela, né? Levantar a tal hora, sentar, começar a escrever. Ela não chegava a fazer um anteprojeto do livro, mas era uma coisa mais burocrática, vamos dizer. Ela mesma diz isso, né? De repente, tem alguma coisa que acontece que a arrebata, né? Eu acho também interessante que ela diz que parece que precisa de uma espécie de coragem, né, para que você possa se entregar a essa escrita, né? Porque você não é mais dono dela. Uhum. Né? E você acha que na escrita mística é assim também? Sim, parece que sim. Então, inclusive, assim, né, a gente tem muitos poetas contemporâneos que falam dessa experiência, né, sem Deus, né? Na escrita mística cristã tem a figura desse Deus que eu acho que tem mais a ver até com um certo furo ali, né? Uhum. Sim. Era preciso dar um nome, né, para alguma coisa ali, para não ser considerada louca nem bruxa, né? Então isso. Mas na escrita de alguns poetas contemporâneos, principalmente mulheres, até mais do que homens, elas
deu um certo testemunho disso também, mas não tem a figura de Deus, né? Então, mas que seria mais eu acho que eu consegui, do acontecimento de corpo. Eu até pensei, quando eu falei de primado falo, tem um pouco a ver com o tipo de enquadramento que a gente dá para fazer uma leitura das coisas, né? Porque até quando se Eu fala... concordo com você, Entendeu? É mais isso. Se a gente justamente está lidando com essa escrita que não visa o sentido, né? A gente não tem que ficar fazendo essas coisas tão amarradas assim. A gente tem que estar mais disponível, né, para essa convivência com sem sentido, né? Esses brancos, não é? Que se impõem. Esses brancos. Agora, eu vou passar por isso, a palavra... inclusive, que eu falo dessa coisa, porque muitos textos da escola mesmo, da leitura de Lowenstein, o Miller, por exemplo, uma das lições dele, ele compara os três prisioneiros com os três do Noah 3, dizendo que tem uma lógica similar ali e tal. Para mim, isso é uma coisa assim, completamente difícil de entender. Assim, eu não vejo nenhuma relação entre uma coisa e outra. Esse Noah 3, essa relação dos três prisioneiros com os três da Law, para mim, são completamente diferentes. É bom, né, a gente estar lidando com essas coisas que a gente não sabe ainda dizer bem, né? Porque isso nos coloca no nosso cotidiano da clínica, né? Tem mais gente querendo saber aqui. Eu vou passar a palavra para a Paula, depois para a Laurinha. E aí para a Ana de novo. Bom, boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês, meus colegas da Seção Minas. Ana, muito obrigada pela sua transmissão, excelente, muito, muito boa. E eu concordo um pouco com a Lucila, mas eu ia pegar por a devastação e o arrebatamento por uma outra vertente, porque eu pensei um pouco, quando você estava falando da LOL, especificamente, se a gente puder pegar ela como um caso, né, que também é sempre muito arriscado, né? Mas assim, eu acho que isso ajuda a gente a pensar justamente nesse cotidiano da clínica, né? Quer dizer, pensar um pouco, eu comungo um pouco dessa ideia de que ela estaria dentro da psicose, um pouco pela dimensão do amor morto, porque que é o amor da psicose, é o amor onde o outro é uma alteridade tão absoluta que arrasa tudo. Porque esse nó de 3 que a gente ele não é um nó, por exemplo, que o Joyce faz, né, com o corpo. Ele é um nó que ajuda ela a amarrar minimamente, né, a desamarração e concretamente a derramação, a desamarração que ela experimenta, né? Que vem lá do baile, né? Que vem lá do baile, né? Então, não vem do baile, aí que está a questão. Talvez não tenha, exatamente. Talvez tem alguma coisa que ela conseguia fazer assim, que não é Samblama, que a gente não está falando, né? Mas ela conseguia não desamarrava fazer, totalmente. Não desamarrava, não caía, porque o que Lacan vai dizer no Joyce, quer dizer, olha, se desamarrar tudo... Eu nem sei se eu chamaria de uma psicose, entendeu? O que eu quero dizer é que uma neurose ela não faz. Também não sei. Né? Como as estruturas não servem para pensar essa situação. É verdade, é isso aí. É isso aí. Por isso que eu acho que a Lucila tem toda a razão, quer dizer, a gente não pode juntar esses termos, sabe? Eles estão justamente na linguagem, né? Na arte, na poesia, enfim, para justamente tentar dizer o que não se pode dizer, o que não se... Né? Que o significante não tem alcance, né? Que a gente não alcança. Muito bom, Ana, excelente sua transmissão. Obrigada, Paula. Obrigada a você. Obrigada, Ludmila, e os colegas da Seção Minas também. Laura? Então, Ana, eu também agradeço muito, né, essa intervenção, muito instigante. Eu acho que nós temos, né, um longo percurso aí até a conversação para ir depurando, né, essas nuances todas aí. Mas eu fiquei com essa pergunta, se o final de análise aí na vertente do acontecimento de corpo, né, que a Lucila está recuperando,
não seria a figura clínica do arrebatamento. Como você colocou, né, que a devastação muito mais presente ali no dia a dia da clínica, né, mas se o final de análise, né, com a formulação aí do Santome, não seria essa figura clínica do arrebatamento. Fiquei com essa pergunta. Ô, Laura, eu acho difícil de responder essa pergunta, primeiro porque eu acho que cada final de análise é próprio, né? A gente não tem assim, um padrão. Mas eu fico com a impressão que é justamente o contrário, né? Porque eu acho que o Santome vem aí justamente para propiciar uma maneira de gozo nova, porque o arrebatamento eu entendo que é o total esvaziamento do sujeito, assim, do gozo, né? Assim, e quando no acontecimento de corpo é o contrário, né? É a circulação do gozo, né? É o gozo podendo sair dos seus pontos de fixação, né? E se prestar a novos acontecimentos, né? Então, pode ser que, no final de análise, alguém tenha essa experiência, porque, por exemplo, eu fico pensando, um momento que poderia acontecer é o encontro com o real, uma queda muito drástica, por exemplo, de um ideal, né? Mas isso como um momento, assim como Lacan fala que no final de análise pode haver uma depressão, né, ou um desamparo, né? Porque eu coloco o arrebatamento, mas nesse lugar em que o sujeito fica sem palavras, né? E sem o outro, né? Basicamente, e sem o outro, né? Uhum. Sem corpo também, né? E eu acho que o final da análise é justamente quando você está diante do acontecimento de corpo, né? Você está diante do gozo, né? E sua circulação, quer dizer. E eu acho que a gente tem que tentar desidealizar o final de análise, né? O final de análise, o importante é a própria análise, né? Como ela vai se concluir, isso é pura consequência, né, de um certo momento que basta, né? Ana, você me fez lembrar de novo do Guimarães Rosa, o que importa é a travessia, não é? Porque ele também fala, quando ele escreve A Terceira Margem, que algo escreveu para além dele, né? Isso. Ele foi tomado, não é? Um pouco isso que você trouxe da entrevista. Vou passar para Fernanda e Michele. Michele, depois a gente passa para Fernanda e volta para a Ana. Ana, a gente, nas conversas iniciais para essa conversa de hoje, a gente leu um texto da Maria-Helene Bruce, aquele Uma Dificuldade na Análise das Mulheres, e nele ela propõe que a devastação está presa ao arrebatamento, como se o arrebatamento fosse uma das faces da devastação que não é ligada ao todo fálico, né? Seria a face não toda fálica, assim. E ela propõe que o arrebatamento seria algo que é extraviado, assim, né? Isso que é a sensação de ser descompletado do seu corpo, como um efeito de gozo, né? Isso enquanto um efeito de gozo. Eu acho que aí retorna essa pergunta de se a gente não poderia pensar o arrebatamento enquanto um acontecimento de corpo também, mas do jeito que ela coloca no texto, é como se ele fosse uma condição para a própria devastação, assim, como se fosse inerente ao feminino essa perda de gozo que não é simbolizável, assim, e pelo que eu entendi, ela coloca o arrebatamento nesse lugar. Eu queria saber o que você pensa disso. Olha, eu até li esse texto há mais tempo, não vou me lembrar agora o que eu li, mas eu acho que essas questões, tanto a devastação quanto o arrebatamento, que não, a gente pode dizer que não chegam a ser um conceito, né? Eu acho que a gente está tentando fazer disso um conceito, mas ainda não é um conceito. Acho que então a gente vê leituras muito diferentes. Essa questão, por exemplo, trazida pela LOL do arrebatamento, que eu li agora recentemente, é muito curioso como cada um
faz essa leitura de uma maneira própria. Eu acho interessante isso, a gente não deixar a coisa costurada. Arrebatamento é isso, devastação é aquilo, porque é bom a gente, quando for falar desse assunto, a gente pegar o caso, por exemplo, que o nosso caso é a LOL. Né? No caso da LOL, o que a gente está chamando de arrebatamento? Né? Porque mesmo da devastação, eu estou até banalizando aqui, falando como acontece na clínica, mas a gente sabe que a cada devastação, né, ela vai passar por experiências diferentes. Né? Então, eu acho que nós estamos no momento da clínica que nos favorece isso, né? Porque a clínica tem mudado muito, quer dizer, aquele estilo de trabalho que a gente tinha através somente das estruturas, né? Havia uma tendência a dar um sentido e produzir uma certa... A gente agora está mais livre um pouco. Eu gostaria que, diante do momento que a gente está passando agora, não só da pandemia, né, mas do momento político, que a gente tem a sensação de estar passando por uma devastação, né, em todos os sentidos, e a gente traz proveito disso também para a gente deixar cair um pouco o que a gente já sabe, né, e se perguntar novamente sobre as coisas que a gente faz na clínica. Né? Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu estou vendo um movimento de muita mudança dentro da clínica, o tipo de demanda, o tipo de associação, o tipo de trabalho. Eu não sei se a gente tem o fato de trabalhando online, tem um outro tipo, exige outra coisa da gente, né? Apesar de eu achar que a voz está aí, como o corpo está também, né? Não é tão distante assim, mas, enfim, eu acho que a gente não pode passar por isso que nós todos estamos passando, sem deixar que a psicanálise seja atravessada por isso. Né? Que a gente possa, de alguma forma... Eu ainda não sei bem como fazer isso, a não ser como eu fiz hoje. Pegando uma coisa ali, outra aqui, me perguntando de uma coisa ali, outra aqui, né? Tentando ver se a gente consegue avançar a partir desse momento que a gente está passando. Né? E sem ignorá-lo. A gente ainda não sabe bem como a psicanálise pode fazer uma reflexão sobre os acontecimentos políticos, mas a gente sabe como que isso nos atravessa. Né? Nós não estamos fora dos acontecimentos da cidade e da política. Fernando? Bem, queria também, entrar nessa conversa, agradecer a Ana, é sempre uma alegria escutar a Ana, o que ela traz de uma forma assim, que nos convida, né, a conversar, porque traz várias questões, abre muitas questões. Eu queria entrar um pouco nessa conversa entre o arrebatamento e a devastação. Achei muito interessante o que foi conversado até agora, que todo mundo pôde aí trazer um pouco. E eu fiquei me perguntando, né, se a gente poderia, até a partir, né, da clínica, o que a gente percebe na clínica, pensar essa diferença, né? Se bem que no arrebatamento a gente não é todo dia, né, que essa manifestação, que esse acontecimento, né, aparece na clínica, mas a devastação sim. Então, de alguma maneira, a gente verifica na devastação acontece, né, esse gozo, esse sofrimento, mas me parece que é um sofrimento, é uma experiência de gozo articulado, né? Tem aí um significante que devasta, né? Tem aí a presença aí de um certo sentido, né, na qual o sujeito está agarrado. Tem um outro, né? E isso esvai em sofrimento. Agora, a experiência do arrebatamento, achei interessante, né, a Lucila, você também trazia a questão das místicas e tal, no sentido de um esvaziamento, né? Então, me parece mais essa experiência onde há algo aí
que acontece e que arrebata, né, no sentido de largar o outro, né, uma experiência sem outro, né, um corpo que se goza, né, não mais articulado ao significante, como Lacan vai dizer, né, um gozo que se goza do corpo, né, tem aí sem essa parceria, né, com esses dois. Então, acho isso interessante da gente pensar essa distinção. E aí eu voltaria à minha questão, né, é a questão da escrita. Quando a Lucíola traz a questão da recuperação do gozo, eu também estou aí, né? Então, se há esse esvaziamento, né, essa experiência de um certo esvaziamento do sujeito, do outro, esse esvaziar-se, né? O Lacan vai até trazer isso, não é porque é ausência de gozo que não há gozo, né? Que tem o gozo, a ausência, né? Ele vai trazer isso. Se a escrita não teria aí uma função de uma certa recuperação do gozo, igual a Lucíola traz, né? Uma tentativa aí de discernir um pouco isso que não se diz, que não se escreve, só se experimenta, né? Então, queria trazer um pouco esse ponto, né? E, nesse sentido, eu acho que a experiência do final de análise, eu acho que talvez tenha a experiência do arrebatamento, mas a transmissão disso tenha que passar já pelo enodamento do sintoma, de um testemunho, né? De uma escrita, né? Disso que se experimenta. Eu não sei por que vocês estão discutindo essa questão do arrebatamento no final da análise. Eu realmente não tive essa experiência, né, na minha análise, e não conheço nenhum caso, não estou lembrando, não sei se vocês estão estudando isso, se vocês viram algum testemunho desse tipo dessa espécie de experiência de arrebatamento no final da análise, porque eu não sei como seria um final de análise com arrebatamento, né? Assim, Ana, mas se a gente pensa, né, nessa experiência do esvaziamento, né, e do descer, né, do S de abarrado, essa experiência do encontro com isso, ainda que seja por um flash, no instante de um lapso, né, se esse descer, se pode isso ser que não por um átimo, verifica isso. Por um átimo, eu acredito. Eu acho. Agora eu me lembrei, você falando isso, eu lembrei de uma experiência minha de arrebatamento durante a minha análise. Okay. Foi justamente quando eu, a partir daquele sonho que eu conto meu testemunho, daquele sonho com o Patê, eu saio da sessão e eu sou completamente arrebatada, quer dizer, por essa única frase do analista. Você é esse Patê. Ele falou isso, interrompeu a análise, eu saí e fui completamente arrebatada. Só que, depois disso, eu fiz muita análise ainda. Pois é, né? Ana, mas teve esse momento que é assim, parece que tem uma coisa que desmonta, assim, né? Uma coisa que desfaz. Porque eu acho que quando a gente fala que é um arrebatamento no final da análise, eu também, para mim, sou um pouco estranha, assim, porque o que eu entendo é uma travessia da fantasia, caem as identificações. Então, tem alguma coisa... A desidealização, acho que tem uma questão da... né? Que você atravessa ali, que há algo daquele encontro da palavra com o corpo, né? Isso é um acontecimento de corpo que retoma de uma outra forma, e me parece que o que eu tenho entendido é que há algo ali que não está tão circunscrito, nesse sentido que eu estou entendendo o que Lucíola e Fernando estão dizendo, como arrebatamento, não sei se é isso. Tá, assim, agora, eu acho, né, o seguinte, que a gente tem que, o arrebatamento também tem suas variáveis, né? Porque vamos ver assim, tem o arrebatamento do Haas, né? E tem o arrebatamento da LOL, não é o mesmo. Sim. Né? O arrebatamento da do Haas, ela é arrebatada pela escrita, né? Então, ela produz o objeto. Né? Esse arrebatamento leva à produção de um objeto. No caso da LOL, é puro esvaziamento de gozo, de desejo. Né? Então, a gente precisaria de, aos poucos, a gente vai conseguindo construir melhor esses conceitos, né? Porque eu acho que
eles, inclusive, não chegaram ainda à categoria de conceito, né? Mas que a gente se serve, né? De vez em quando a gente fala disso. Mas eu acho que tem essa diferença, né? Sim. Respondendo, continuando a falar com você, Fernanda, sobre essa questão da escrita, eu acho que é isso, é lógico. A do Haas, quando descreve essa experiência de escrita, é um arrebatamento, né? É arrebatada por essa escrita e ela se deixa arrebatar, né? Para que esse objeto se produza, né? Então, nesse sentido, sim, a gente pode. Agora, as pessoas acham que a escrita é terapêutica. Eu acho que a escrita ou ela acontece ou não acontece. Tem gente que pede o paciente, principalmente psicótico, para escrever. Eu acho que se isso não vem do lado do paciente, não vem ao caso você sugerir alguém para escrever, né? A não ser a própria escrita que se faz em análise, né? Relatar um sonho, por exemplo, é fazer um texto, né? É escrever alguma coisa. Agora, isso eu acho que é outro problema, né? Que a gente, talvez hoje não seja o caso de a gente discutir, mas vou insistir, não escreve quem quer. Assim como não é analista quem quer. Isso não quer dizer que é nenhuma maravilha, né? Porque a gente fala assim, só alguns escolhidos. Não é isso, né? Tem a ver com a fantasia de cada um, né? Com a sua forma de gozo, né? Não é que qualquer um pode ser analista no sentido de que é um ideal. Muito pelo contrário, né? Eu digo isso no meu testemunho também, que durante o período que eu fiz análise, eu não podia fazer a não ser fazer análise. A análise, eu fui arrebatada pela análise, né? Eu encontrei ali uma forma de trabalho como alguém encontra uma escrita. Acho que é por isso que eu fico insistindo nessa relação, né? Eu não tinha dúvida sobre isso, né? Isso se apresentou para mim muito cedo, como para alguns se apresenta a escrita. Eu falei isso também no meu testemunho. Eu gosto muito de escrever, mas eu não a escrita não acontece comigo como acontece, por exemplo, no caso da do Haas, né? Essa escrita que o sujeito se deixa tomar por ela. Tem opção de mão levantada aí. Espera aí, gente, só um minutinho. Eu não sei a ordem, mas é Ana Helena, Laura e Lucila? Lucila, Ana, Laura e Mariana. Primeiro. Então, Lucila, Ana e Laura. E são 10 Mariana e 8. Depois. Mariana e fechamos, ok? Tá bom. As perguntas do chat vão ficar. A conversa rodou, né? E eu acho que teve alguma coisa que se iluminou em relação a essa discussão que eu queria compartilhar. E, assim, eu acho que quando você traz, Ana, que é isso, né? Que o arrebatamento de Ló não é o arrebatamento de Marguerite, né? Eu acho que isso, quer dizer, isso esclarece. Eu acho que a questão, quer dizer, quando eu fui trabalhar nessa questão, foi muito a partir da escrita das místicas, né? E aí tem um ponto que é a escrita, né? Não é o arrebatamento. Exato. Tem a escrita ali que faz essa conexão, né? Que é esse conector e que, de fato, faz toda a diferença, porque aí a gente pode fazer uma articulação com acontecimentos de corpo, por exemplo, né? Em alguns casos, mas, mesmo assim, eu também sempre tenho muita dificuldade quando se bota, tipo assim, os místicos tudo no mesmo saco. Não, cada um é um. Cada um faz ali né? São João, Santa Teresa, Ardeville, não são a mesma coisa. O que eles fazem com a escrita é completamente diferente. Então, tem essa coisa da singularidade que é muito importante. E eu achei interessante
porque eu fui fazendo, quer dizer, eu acho que eu consegui localizar melhor o que eu estava dizendo sobre a questão do primado do falo, que tem muito a ver também com a leitura, porque quando o Lacan vai... Bem lembrado. Tem todo o caminho do Lacan, né? O Lacan, primeiro, ele vai aproximar a mística da psicose, até por causa do caso Aimé, quando ele toma isso por causa do caso lá no início, né? Quando ele ainda nem tinha iniciado assim os seminários dele, tudo isso. Depois ele com São João reconhece, fazendo esse cotejamento com Schreber, que é escritor, mas não poeta, e que onde há poesia, né? Tem algo a mais, diferente, né? Depois do seminário 20, ele toma isso como paradigma do gozo suplementar, né? Então, ele mesmo faz uma virada, né? E aí, nesse momento que ele toma como paradigma do gozo suplementar, é que eu acho que nos autoriza a dizer que ele próprio se releu, assim, né? Que talvez ele lesse esses fenômenos, e sempre passa pela escrita nesse caso, como alguma coisa que é diferente de Aimé, no caso, né? Mas, então, assim, ele fazia uma leitura, talvez, a partir ali do enquadramento do nome do pai, que era uma coisa, e no momento que ele passa a tomar isso como paradigma do gozo suplementar, ele passa a ler o gozo feminino de uma outra maneira, né? Exatamente. É isso mesmo. O Lacan faz um retorno a Lacan, né? Quem agora? Não dá para fazer o significante corporal. É por isso que é importante esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, que eu só tenho na Seção Minas. É impressionante como que sempre a gente acaba transformando o debate numa conversação. Eu acho isso uma delícia, porque eu tenho a sensação que a gente está avançando alguma coisa entre nós, né? No coletivo. É uma experiência muito interessante. Ana, Helena, ou Laurinha? Então, na verdade, eu vou ler aqui uma pergunta do chat que a pessoa já colocou, foi uma das primeiras perguntas que ela colocou, e ela colocou novamente, porque ela está sem microfone, a Marcela Maria Azevedo. Ela pergunta assim: Ana, tu achas que há diferenças entre o artista que usa a fantasia em prol de sua arte e aqueles que operam a partir do sintoma? Olha, eu acho que isso que o artista faz é sintoma. Só que o neurótico, vamos dizer, ele parte do sintoma para chegar ao sintoma, né? E o artista, ele parte da fantasia, ele não se serve do sintoma, né? É sem recalque, né? Isso desde Freud. Ludmila, depois tem jeito de você mandar para mim as perguntas do chat? Tem, claro. Tá. Laurinha. Agora quem? Laurinha. Então, eu só queria retomar um pouco como a Fernanda contribuiu, assim, para pensar esse final de análise, o arrebatamento aí, a partir deste descer, porque para mim não ficou claro assim a questão do esvaziamento no arrebatamento, se é um esvaziamento do eu, mas se não há uma recuperação de gozo, né? Aí, então, eu fiquei um pouquinho com essa questão mesmo, essa dúvida, porque, por exemplo, quando a gente lê a Teresa de Ávila, não é sem o corpo, né? Ela fala que é o corpo que é invadido ali, como essa ruptura aí, né? O S1 e que a gente já pode dizer sem que o acontece S2, também né? do Haas, né? Com do Haas, mas a LOL não, né? Quer dizer, eu acho que a experiência mais epifânica, vamos dizer assim, desse corte, né? Exatamente. Porque é claro que o próprio Lacan, apesar de escrever sobre a Lowenstein, ele tem esse cuidado de a gente não ficar fazendo diagnóstico de personagem literário, né? Então, a gente está tentando ver aí o arrebatamento que diante do qual a Duras escreve. Agora, a LOL, eu não diria que é esse descer, porque dá a sensação de que não há ser,
é diferente de descer. Isso que a Paula falou. Descer é quando há um ser, um eu sou, né? E na análise você pode passar por esse descer. Agora, outra coisa é nunca ter se constituído um eu com uma consistência, né? Fantasmática de ser, né? Isso mesmo, está ótimo, essa distinção, muito boa. Agora é a Mariana. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Fica uma confusão imensa, porque eu falo mais como escritora do que como analista no momento, porque mesmo a gente estudando muita psicanálise, para quem escreve bastante, fica muita coisa sem nome, e para quem transita no meio dos escritores e do tanto que os escritores entre si, e nas reuniões e nas oficinas de escrita, sempre existe alguém que tenta fazer existir um momento onde você senta e se esforça para você terminar aquele projeto literário que você está tentando terminar. E eu observei por muitos anos como isso falha, né? E mesmo eu buscando respostas na psicanálise, muitas vezes eu não consegui encontrar. Então, esse encontro é maravilhoso, porque mesmo que não tenha dado nome a muitas coisas ainda, parece que dá uma luz, né? Uma compreensão para vários momentos onde eu tentei bastante seguir a orientação do pessoal das oficinas de escrita para terminar um romance, mas não termina, né? O romance, ele termina quando ele quer. E mesmo fazendo muita análise, é bastante interessante o quanto eu me sinto louca em várias ocasiões onde eu tenho que ir para análise para relatar um sonho que é um sonho da personagem, que não é um sonho meu. Então, é uma coisa absurda, que se cruza, e às vezes quando você passa dias escrevendo frases, que é para dar um tom de voz de um personagem que você está criando, né, num futuro, assim, porque vai personagem do romance que eu estou tentando escrever. E essa voz, ela surge para você? Aí é que tá, né? Porque como eu escrevo desde criança, e quando eu tinha lá os meus, 10 anos, eu escrevia as peças de teatro, eu obrigava os meus coleguinhas de escola a encenar as minhas peças de teatro, né? Sempre ficava algo assim, de um negócio, mas o que essa criança está fazendo? O que é isso que essa menina está fazendo? E realmente na escrita é assim. E também uma experiência incrível, que foi um livro que eu terminei em 2019 e eu tive que revisar agora porque a editora vai publicar. Então eu tive que sentar para revisar esse livro. E como se deu uma distância entre o momento atual e o momento que eu terminei esse livro, quando eu fui ler a obra, parece uma coisa absurda, porque quem que escreveu isso daqui? Parece que eu hoje sou incapaz de escrever o que eu escrevi em 2019. Meu livro de hoje é muito diferente. Então, é uma coisa que, para mim, para revisar, era um absurdo. Eu falei, eu vou estragar isso aqui, porque eu não sei mais escrever como eu escrevi em 2019. Então, é absurdo, assim, mas, assim, não sei se colabora com o pensamento de vocês. E privilégio a gente ter um testemunho assim, né? Assim, para mim é um privilégio poder abrir uma ponte dessas e ter uma discussão entre psicanálise e literatura, porque eu transito nos dois mundos, né? Ou eu estou do lado de lá, ou eu estou do lado de cá. Quando os mundos se encontram, é magnífico, assim, e essa personagem do livro de 2019 tinha um sonho absurdo, e eu só fui entender como esse sonho realmente me atravessa, ou seja, como indivíduo e o meu sintoma, na análise que se deu no final de 2020, né? Então, o sonho que a personagem tinha na época que me perturbava e que era absurdo, depois, no final, na minha análise, no final de 2020, eu vim entender por que eu tinha que fazer a coitada da minha personagem ter aquele sonho para poder aliviar o meu sintoma mesmo, para eu conseguir ter uma vida mais tranquila, né? Então, são esses absurdos. Olha, Mariana, você usou o termo literatura, e justamente a gente procura, eu pelo menos, eu procuro fazer uma distinção entre a escrita e a literatura, porque na literatura tem um campo muito grande, né, de formas de escrita, né? Essa escrita que a gente está se referindo aqui, como a escrita de Duras, Clarice Lispector e outros, é diferente, por exemplo, de um projeto literário, né? Você citou aí agora essas oficinas de literatura, né? Eu acho que eu nunca participei de nenhuma, mas pelos relatos que eu escuto, deve ser muito interessante,
Mas eu acho que ninguém aprende a escrever, né? As pessoas que vão a essas oficinas são pessoas que escrevem, né? E encontram nessa oficina outras pessoas com quem podem falar sobre o que está escrevendo ou trocar ideias sobre o que é escrever, etc. E tal. Mas alguns livros são feitos assim, a partir de narrativas, histórias que são esquematizadas antes de começar o livro, né? A pessoa já sabe o que vai acontecer, vou escrever sobre isso, depois sobre aquilo. É claro que toda escrita vai ser atravessada por algo do não saber, mas essa escrita que tem um projeto que antecede ela é diferente dessa outra escrita que toma o sujeito, né? Ou o parlete, para a gente ser mais rigoroso, né? E tem a ver com essa experiência de gozo. Quer dizer, é como, por exemplo, eu digo que eu não escrevo, apesar de eu ter escrito uma dissertação e uma tese de doutorado. Quer dizer, não é essa escrita que eu estou me referindo, né? Exato. É de outra ordem. Eu acho que as oficinas literárias são exatamente uma tentativa da gente nomear essa coisa que não se nomeia e também de dar uma estrutura para ela, né? Já que eu escrevo tanto e sou tão embasbacado com isso e não consigo me livrar disso, que me toma e que não me deixa em paz, então eu vou para uma oficina literária e eu vou dar um formato a isso, né? E eu vou tentar fazer alguma coisa com isso, uma obra, né? Talvez seja isso, né? Mas eu acho que na oficina literária tem gente que consegue atravessar e construir qualquer coisa, e tem gente que não consegue, porque realmente era só um pedaço que tinha para chegar, e aquele pedaço não dá para formar um livro, ou uma obra, ou uma coletânea, né? Ou algo assim tão da ordem da literatura, digamos, né? Às vezes não chega lá, fica mais na ordem mesmo de uma escrita. Ok, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Bem, gente, acho que foi muito boa a nossa conversa, como diz a Ana, né? Deu uma conversação mesmo. Agradeço muito a Ana, convido todos vocês para estarmos juntos de novo na atividade da biblioteca no dia 10 de novembro. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de avançar um pouco nisso que a Ana já pôde precisar aqui com a gente hoje. Nós vamos estar escutando as contribuições da Lucila, que hoje já participou aqui, no dia 10 de novembro, então, tá? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Ana, eu te mando as perguntas. Tá, eu quero também agradecer, Ludmila, mais uma vez a você pelo convite, agradecer a todos que participaram. Eu amo participar de uma atividade assim, em que a gente pode conversar e pode tentar avançar um pouco, não a partir já de coisas costuradas e já prontas, né? Foi muito bom. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Ana. Obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Muito boa. Gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Eu não consigo ver todos.